A paz de Cristo, você é muito bem-vindo aqui no canal A Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Elias e quero estar compartilhando com você mais um assunto para sua orientação, para sua instrução na palavra de Deus. Muitos cristãos, eles não têm uma conduta louvável após suas orações. Eles não sabem se portar, devido à sua infantilidade espiritual, expressa em seu constante imediatismo e altivez. Então, pensando nisto, eu quero ler no Salmo 40 e o verso 1, muito conhecido, e através desse texto quero trazer o seguinte, ou falar sobre o seguinte assunto: 3 atitudes sábias após a oração. Então, quero argumentar um pouco sobre isto. Mas é importante a gente observar o que o texto nos apresenta antes de argumentar sobre as 3 sábias atitudes após a oração. Primeiro, o texto nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meditemos nisto. O texto diz que o Senhor se inclinou para o salmista, né? Então, compreendamos esta verdade. Ora, o que isto significa? Deus, ele se inclina para ouvir o seu servo, ou a sua serva. Quando ele diz se inclina ou se inclinou, nós compreendemos a seguinte verdade: Deus não trata conosco de igual para igual. Ele se inclina para nos atender. O que isto nos ensina? Nos ensina, nos mostra a nossa pequenez, a nossa limitação. E mostra a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então ele se inclina para nós. Pense nisso, medite nisto. A outra ideia que eu quero deixar ainda nesse texto, antes de falar sobre o assunto em si, o texto nos diz que o salmista clamou a Deus, e isto em oração. E só depois de clamar, de orar, de falar com Deus, então ele tomou as atitudes sábias, as quais nós iremos conversar aqui. Que atitudes foram estas? A primeira atitude, logo após a oração, e que é uma atitude sábia, que todo cristão deve exercitar, é o esperar em Deus, o esperar no Senhor. Esta é a primeira atitude sábia após a oração, né? Pensemos assim: só Deus pode resolver os nossos problemas. Nossa ansiedade, a nossa preocupação, nada disso vai resolver. É Deus que é o detentor do poder e do tempo. E nós, como servos, não podemos obrigá-lo a fazer o que nós queremos. Pensemos em tempo. Não, eu quero que Deus faça agora. Muitas pessoas pensam assim, agem assim após a oração. Estou precisando para ontem. E às vezes querem obrigar a Deus a fazer, como se Deus fosse o seu servo, o seu empregado. E não é assim. Todo cristão precisa aprender a esperar no Senhor após a oração, porque é dele o poder e é a vontade dele que deve ser feita
em nossas vidas. Então, como servos, nós devemos aprender a exercitar o esperar no Senhor. Claro, ninguém gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Mas precisamos aprender e desenvolver esta virtude, que é esperar no Senhor. Isto é sabedoria. Quando nós esperamos no Senhor, nós estamos exercitando também a fé no que a palavra de Deus nos mostra. Isaías 64, o verso 4, nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ainda o Salmo 37, o verso 7, nos diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, devemos descansar e esperar nele, no Senhor. A outra atitude louvável, sábia diante de Deus, é a paciência. Eu entendo que todo servo do Senhor, ele deve exercer a paciência. A palavra nos mostra isto. Esperei com paciência. Então, nós esperamos, mas temos que esperar com paciência. Esta é a atitude sábia diante do Senhor. Devemos ser pacientes, aguardar na ação de Deus, com sabedoria, com entendimento, esperar que Deus, ele virá ao nosso encontro, saber que ele estará agindo por nós, saber que ele sabe o que está fazendo. Então, a paciência é uma das virtudes que todo cristão precisa exercer após a oração. Se não formos pacientes, o que nós podemos mudar? O que pode ser feito se não esperarmos no Senhor? Poderemos tomar atitudes que trarão consequências irreparáveis, às vezes irreversíveis. Então, precisamos esperar no agir do Senhor. Precisamos confiar que ele virá ao nosso encontro. Como o salmista, ele disse que o Senhor, que esperou com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Certamente, Deus virá ao encontro daquele que, com sabedoria, espera nele. Ainda eu quero acrescentar para a sua meditação a questão da gratidão a Deus. É a terceira atitude sábia após a oração. Quero mostrar na palavra do Senhor o que o Paulo diz assim para nós. Filipenses 4:6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, após a oração, nós devemos demonstrar gratidão a Deus. Devemos demonstrar que estamos confiando que Ele estará nos respondendo dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele sempre sabe o que faz por nós. Sempre Ele sabe agir na hora certa, no momento certo. O próprio Cristo nos diz o seguinte, que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial.
Ele disse que os homens, sendo maus, quando o filho pede um pão, ele não lhe dá uma pedra. Quando lhe pede um peixe, ele não lhe dá uma serpente. Então, devemos entender e compreender que quando nós oramos, devemos esperar com paciência e com gratidão, sabendo que Ele fará sempre o melhor por nós. Então, após a oração, esteja louvando, adorando, glorificando o Senhor, trazendo à sua memória a palavra de Deus, as coisas que trazem esperança para o seu coração. Então, eu entendo ainda que a conduta do cristão após a oração, ela é tão importante diante de Deus quanto é a oração. Né? Então, eu oro, você ora, mas e aí? Como fica a nossa ação, a nossa atitude após a oração? Muitos murmuram, reclamam de Deus, não esperam, tentam fazer as coisas do seu jeito. Então, orar, colocar nas mãos do Senhor, é prática, é exercício de fé, de confiança no Senhor. Portanto, devemos orar e, após a oração, tomarmos estas atitudes sábias. Orar, querido, é muito fácil. Qualquer pessoa pode, né? Todos podem fazer isto. Mas esperar com paciência e gratidão, isto é para os crentes sábios. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que você possa ser sábio para agir assim após a oração. Olha o que a palavra nos diz no Salmo 38:15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Amém. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Lhe peço ainda que se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem em suas redes sociais e abençoe também outras pessoas com esta palavra. Deus lhe abençoe.